Boa noite. Privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com essa igreja amada. Peço que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Nós iremos, nesse tempo, estudar os versículos 1 até o versículo 11. E enquanto você procura aí na sua Bíblia, quero relembrar algumas coisas com vocês sobre esse livro. Ele foi escrito pelo profeta Isaías, filho de Amós, por volta ali do século 8 a.C. E o ministério desse profeta, ele era direcionado principalmente para o povo de Judá. Eles não estavam vivendo dentro das exigências da lei. Eles estavam entristecendo a Deus, e esse profeta, ele estava falando diretamente para o povo de Judá. Lembrando o contexto aqui, é um povo de Deus dividido, né? Há dois reinos, o reino do norte e do sul, Israel, Judá. Mas isso não significa que em nenhum momento aqui da palavra de Deus, Isaías ele não direcionou alguma palavra para o povo de Israel também, ali o reino do norte, tá bom? Ele também direcionou algumas coisas e para nações também vizinhas. Mas nós vamos ver que esse livro de Isaías, ele não vem só trazendo grandes coisas ruins para o povo, notícias ruins de castigo, mas coisas boas também. Bênçãos, consolo. Você está num culto encorajamento. Tenho certeza que nós estamos aqui no meio da semana e às vezes nossa semana não começa bem. Mas o Senhor quer trazer uma palavra de consolo para nós. Ele levou para o seu povo através do profeta Isaías e quer trazer para nós também o consolo para o povo de Deus. Isaías capítulo 40, versículos 1 a 11. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama: no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena: clame, e eu pergunto: o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Vamos orar? Deus, nos conduza nesse tempo de estudo da Tua Palavra. Nos direcione, conforte os nossos corações, nos console, Deus. É isso que nós te pedimos. Essa é a mensagem da Sua Palavra, é o consolo para o Seu povo. Nós estamos aqui, diante do Senhor, diante da Sua Palavra, com os nossos corações abertos e dispostos a ser consolados. Nós precisamos do Senhor para enfrentar esse mundo difícil, que muitas vezes não nos dá esperança alguma, mas vamos olhar para a Sua palavra e ver que do Senhor nós temos
todo tipo de esperança para seguir em frente. Nos ajude, ilumina o nosso coração, ilumina a nossa mente e abra os nossos corações para que a sua palavra gere frutos na nossa vida. E é isso que nós te pedimos, Deus, nessa noite. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Queridos, não sei quantos aqui já passaram por uma sala de espera. Eu me lembro que quando a Ana engravidou, né, da Helena, nossa primeira filha, então ali tinha todo o nervosismo, né, do coração, de quem vai ser pai pela primeira vez, vai ser mãe pela primeira vez. É uma cesárea, é uma cirurgia muito grande, né, que exige muito ali dos médicos e da pessoa que vai passar pela cesárea. É o nascimento de um novo ser humano, então o coração cheio de expectativa, de medos. E naquela sala de espera, aguardando ali para ser chamado para o quarto, para a cirurgia, estava eu e a Ana lá sentado e eu olhei para o lado, eu vi uma mulher com o seu rosto e o seu semblante todo caído, triste, chorando. Isso me faz pensar que geralmente essas salas de espera, elas deixam o nosso coração em aflição. Porque você está esperando por algo, uma resposta, algo que vai surgir ali nos próximos minutos. E essa mulher realmente estava esperando por algo muito grave. A sua filha estava passando por uma cirurgia ali, um problema de saúde muito grave, câncer. E ela estava com medo. Estava esperando a resposta do médico, a resposta: sua filha está bem, sua filha sobreviveu, sua filha vai se recuperar, ela vai ter alguma sequela, alguma coisa. Talvez você não tenha passado por uma situação como essa mulher passou. E eu estou dizendo porque eu conversei, tive a oportunidade de conhecer um pouco mais a sua história. Talvez você não tenha passado por isso assim como eu não estava passando. Eu estava aguardando o nascimento da minha filha. Então a minha aflição era diferente. Não era uma aflição de medo, de desespero, mas era uma aflição também. Mas a luta para lidar com a aflição em tempos de espera, acho que todos nós já passamos em algum momento, e eu te dou certeza que sim, porque nós vivemos um grande período de espera por algo maior. E nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra, sabemos que vivemos um tempo onde nós esperamos uma resposta de algo. E precisamos viver dia após dia, enfrentando as aflições desse mundo, os desesperos que nós enxergamos lá fora. Como manter a esperança em um mundo que está cada vez mais cruel? Como não estar com o coração aflito, vendo tudo o que está acontecendo lá fora? A maldade aumentando, doenças, mortes, guerras. Tudo que nós precisamos é de uma palavra de consolo. Uma mensagem que nos faça olhar além do que os nossos olhos estão enxergando. E a palavra de Deus vai ser a ponte para isso hoje. A palavra de Deus está disposta a trazer à nossa memória algumas verdades que vão consolar o seu coração. Existem algumas aflições que você pode estar passando nessa noite. E a palavra de Deus quer falar com você. O povo de Deus, aqui dentro do contexto, se encontrava dessa forma. Eles também estavam num período de espera de respostas, com seus corações aflitos. Vamos recordar um pouco, eles foram disciplinados, esse é o contexto aqui, eles estão no cativeiro babilônico. Eles provaram de um Deus maravilhoso que fez muitas coisas, operou milagres, destruiu inimigos, mas eles optaram por um caminho de rebeldia, de idolatria, de pecado e se afastaram de Deus. Se afastaram de Deus e colheram as consequências. Agora eles estão lá, escravizados no cativeiro, esperando uma resposta. Deus, e agora? O que vai ser do seu povo? A rebeldia, a idolatria, o pecado do povo trouxeram a disciplina. E com a disciplina, tempos sombrios, aflição. O povo agora também está numa sala de espera. Mas essa sala de espera também tem a ver um pouco com uma sala de recuperação. Porque Deus está trabalhando nesse povo.
Deus quer ensinar algumas lições para o seu povo. Entrando aqui na última parte do livro todo de Isaías, na parte anterior, o nome do profeta ele estava geralmente ligado a sermões que eram particulares para ele, o seu chamado, alguns sermões direcionados para nações, para Judá, para Israel. A primeira parte do livro tem muitos ais, muitos castigos, né, profecias de realmente do povo ser castigado, mas agora, daqui para frente, essa segunda parte vai mostrar que o livro também consiste em muitas bênçãos. E que bênção é ser consolado pela palavra de Deus. Então hoje, seja encorajado, seja consolado, primeiramente, porque as suas iniquidades elas foram perdoadas. Versículo 1 e versículo 2 vai nos mostrar isso. A forma que o Senhor fala, consolem o meu povo. Expressa aqui uma certa urgência para que uma mensagem maravilhosa e grandiosa seja dita ao seu povo e alcance esses corações. Aqui nós vemos Isaías ele começando a expressar os detalhes do que a mensagem divina do consolo tem a oferecer para a humanidade. Aqui temos uma comissão, instruções dadas, não somente a esse profeta, mas eu creio que com ele a todos os profetas do Senhor também, todos os ministros de Cristo, para que o consolo seja proclamado para o povo de Deus. Consolem. É algo que o Senhor pede de nós. É uma convocação de todos os verdadeiros profetas de Deus, desde o tempo ali de Isaías até o final do exílio. O que eu quero dizer com isso é uma vontade do Senhor, que o seu povo ele seja consolado, até mesmo em tempos difíceis, principalmente em tempos difíceis. Consolem. Levem essa mensagem maravilhosa e olha que linguagem que Isaías usa aqui. É o meu povo, Deus está falando. O consolo não é para qualquer um, mas eu estou falando agora diretamente com o meu povo. Olha que linguagem misericordiosa de um Deus compassivo que está cumprindo a sua aliança, mesmo com a rebeldia. Mesmo com o pecado, mesmo que isso afastou eles de Deus, Deus ainda está dizendo, olha, existe uma identificação aqui. Vocês são o meu povo. Sejam consolados. Encorajem a Jerusalém, outra representação do povo de Deus. Judá, vocês querem motivos para serem consolados? Lembra das suas falhas? É isso que Deus está falando para eles. Suas iniquidades, agora todas elas estão pagas. A dívida que vocês tinham comigo está resolvida. Estão perdoadas. Vocês já têm um motivo para sorrir agora. O Deus de vocês, aquele mesmo que vocês conheceram lá na saída do Egito, é o mesmo Deus de hoje, continua amando vocês, continua por vocês. Queridos, como aplicação para nós, pode ser que o seu pecado, ele seja a sua grande aflição nessa noite. Talvez você tenha andado escravizado e você tenha colhido frutos dos seus erros de uma vida de rejeição a Deus. Pode estar falando de você esse texto. Existem pecados que nos acompanham dia após dia. Que cada vez que nós caímos, nós sentimos que eu sou inútil nesse mundo. O pecado, ele corrói o ser humano de dentro para fora. O pecado é como uma droga. Parece que ele nunca está satisfeito, sempre mais, e sempre ultrapassando limites. Pode ser que você esteja aflito por isso, então. E sim, o pecado deve gerar tristeza, deve gerar nojo em nós.
Mas assim como aquele povo pecador colheu consequências das suas ações, e depois disso eles também recebem uma palavra de consolo, eles encontram perdão vindo do Senhor. A mensagem de consolo para o seu coração aflito nessa noite é que Cristo também tomou sobre si todas as suas iniquidades, os seus pecados. E nele, através dele, podemos encontrar o perdão também. Sejam consolados então, porque Jesus, ele venceu o mundo. E quando ele se entregou, os seus pecados eles foram pregados naquela cruz. Com ele, a restauração da sua vida agora ela se torna possível. Não acabou, não está tudo acabado. Por isso que é uma mensagem de consolo para o pecador. Você está tendo a oportunidade de buscar arrependimento e perdão. O mundo não. O mundo está lá fora hoje, eles enfrentam as suas aflições, lidam com seus pecados, eles vão se afundando no seu pecado. Mas eles sabem que a sua dívida espiritual não está resolvida. Para eles sempre está ruim. Mas você pode dizer que o seu Deus, ele derramou a sua graça e misericórdia sobre a sua vida, estendendo perdão para os seus pecados. Se o seu pecado é a sua aflição nessa noite, lance aos pés da cruz, arrependa-se e desfrute do consolo que é viver em paz com Deus. Mas uma segunda mensagem de consolo é que a glória do Senhor se manifestará. No restante do capítulo, ali dos versículos 3 a 8, nós podemos ver isso. 3 a 5. Uma voz, ela clama que o caminho do Senhor precisa ser preparado no deserto. No deserto, prepare o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. No Antigo Oriente, por ocasião da visita de um rei, costumava-se enviar representantes à frente para poder garantir que tudo tivesse preparado. Tudo precisa estar da melhor maneira possível. Esse rei que se aproxima é o Senhor. E é isso que Isaías está relatando aqui para a gente. E aqui a imagem não é do povo retornando ali para sua terra natal, mas combina com uma imagem de Deus, ele caminhando em direção ao seu povo ali para auxiliá-lo, para salvá-lo. O caminho, ele deve ser preparado, ele será preparado para que nada atrapalhe a vinda do Senhor. Por isso o nivelamento é necessário, o caminho precisa estar perfeito. O caminho do Senhor é reto, plano, sem nada que possa atrapalhar. Para que ele possa caminhar com tranquilidade e sem dificuldade. Só você pensar aqui, se você já preparou uma festa surpresa para alguém que você ama, você faz tudo, você prepara, você esconde algumas coisas, guarda segredo, tudo para que quando a pessoa chegue, ela tenha a melhor festa surpresa. E aqui essa é a ideia, prepare o caminho para o Senhor, porque é o rei que está chegando. É a voz de um arauto. Um arauto é aquele que anuncia a mensagem do rei antes da sua chegada. E toda essa preparação vem porque a glória do Senhor se manifestará. A glória é a presença dele. A ideia é que a salvação, ela está incluída na revelação da glória de Deus aqui. E que toda a humanidade ela vai ver isso. A glória dele não vai ser manifesta diante do mundo, mas para todo mundo. Uma glória que vai ser observada e vai ser experimentada por todos. É uma introdução da obra universal de Deus que há de vir. Queridos, para o povo de Deus, essa mensagem tinha muito significado. Porque trazia para eles a esperança de que a salvação estava chegando para o período de escravidão. Mas para nós a esperança ela é ainda maior, porque a salvação nós sabemos que ela já chegou. A glória de Deus já se manifestou entre nós. Hebreus capítulo 1 vai dizer, versículo 1 a versículo 4, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados,
por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. A palavra de Deus, ela chega até nós essa noite, nos dizendo que a salvação já chegou para nós. Irmãos, muitas vezes nós sofremos em tempos difíceis de espera porque nós deixamos de confiar nessa verdade. Talvez a sua aflição nessa noite seja o anseio por salvação em meio às aflições que esse mundo tem lançado sobre vocês, sobre nós. Mas saiba que é a palavra de Deus, que jamais mudará, e nós vamos ver isso, nos diz que Jesus Cristo, ele deixou a sua glória, ele habitou entre nós e ele venceu o poder da morte e do pecado no meu e no seu lugar. O grande rei, ele veio trazer toda a esperança que nós precisamos. E ele nos livrou de toda a escravidão do pecado. Seja consolado então por essa verdade. O versículo 3, ele começa com uma voz. Mas o versículo 5, ele termina com a voz do Senhor, pois é o Senhor quem fala. O que ele quer dizer com isso? Tenham segurança de que a salvação vai chegar para o povo. E hoje a palavra de Deus está dizendo para nós, tenham segurança que a salvação chegou. É o Senhor quem diz, ele é digno de confiança. E agora os próximos versículos vão trazer outra verdade de consolo para nós. Eles irão ampliar com algumas ilustrações e afirmações sobre essa declaração de que o Senhor está dizendo isso. Então seja consolado também, porque a palavra de Deus ela permanece para sempre. Versículos 6 a 8. Ele vai introduzir o versículo 6 com uma nova voz. Uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Dessa vez a voz não é a voz de um arauto, mas de alguém que convoca outros a proclamar aqui. E a mensagem que se deve proclamar, ela é muito clara. Do versículo 7 até o versículo 8, ele vai dizer qual que é essa mensagem. Que em si mesmo, o homem, ele é transitório. E a sua beleza, ela vai embora rapidamente. Essa é a mensagem. E aí ele usa a relva, a erva, para ilustrar essa transitoriedade da humanidade. As nossas vidas, e nós precisamos lembrar disso, nós somos desprovidos de verdadeira dignidade ou significado quando se trata de confiança. O homem não é confiável. Mas em contraste a um homem que confiança, o homem não é confiável. Mas em contraste a um homem que é transitório, que muitas vezes com a sua palavra de Deus. Ele diz que a palavra de Deus é a que permanece para sempre. Porque a relva, ela murcha e as flores caem. Mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Quando o homem ele é colocado em contraste com o Senhor, com a sua palavra, nós vemos o quanto nós não somos confiáveis. E o contraste do povo com a palavra de Deus se torna necessário nesse texto aqui, para que eles não se esqueçam de confiar naquilo que o Senhor diz. Mas a pergunta para mim e para você nessa noite é, e nós? Será que nós estamos confiando no que a palavra tem falado a respeito do nosso Salvador? Semana após semana, todo domingo nós estamos ouvindo sobre a mensagem maravilhosa e vitoriosa do fim. E ainda assim o nosso coração perde a esperança às vezes.
O grande problema é que o nosso coração, em alguns momentos, ele tem buscado apoios de esperança em lugares que não são confiáveis também. O homem busca respostas, deposita esperança em coisas que são passageiras. Mas a grande mensagem de consolo para mim e para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que tudo aquilo que a palavra de Deus diz e nos diz sobre a esperança em meio às aflições desse mundo é digno de total confiança da nossa parte. Porque essa mensagem vem do próprio Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. Então seja consolado, confiando na palavra que vem do Senhor para você no dia de hoje. Essa é a palavra, ela é verdadeira. E além de nos fazer olhar para a salvação que já chegou, essa palavra também nos faz olhar para a vinda futura do nosso Senhor em poder. E essa é a quarta mensagem. O Senhor virá com poder. Versículos 9 a 11. Terceira voz agora, são algumas vozes, citadas no texto. Essa terceira voz, ela virá em um pedido de anúncio público. Uma proclamação com fé, cheia de certeza sobre quem é o Senhor. Essa mensagem, ela contribui com o que já foi dito ali sobre a soberania e a vinda do Senhor. E ele usa em algum momento, suba no alto monte, ali no versículo 9, porque a ideia dele é que todos precisam ouvir e a ideia dele é que todos possam ouvir essa mensagem. Isaías está escrevendo aqui, olha, levantem as suas vozes fortemente, para que todos ouçam. Não temam, anunciem as boas novas. Vocês ouviram a palavra que vem do Senhor. Agora vocês precisam correr e anunciar. Faça isso sem medo. As boas notícias, elas vêm em uma frase que traz esperança para todo o coração aflito. Aqui está o seu Deus. Esse é o anúncio. O soberano, o Senhor que vem com poder. Ele virá como o poderoso. E ele usa algumas linguagens aqui do seu braço dominador. Aqui é uma imagem de guerreiro mesmo, daquele que vai vir com força, com poder, mostrar grandeza. A sua recompensa está com ele. E aí ele usa as palavras galardão, recompensa, elas são sinônimas aqui, significam a mesma coisa. Elas trazem o significado de uma recompensa para aqueles que são fiéis ao Senhor. Mas o que é lindo nesse texto também é que além de um Deus forte, poderoso, guerreiro, que vai vir com poder, o anúncio também é de um Deus que vai vir como pastor. E esse pastor, ele cuida, ele ajunta, ele carrega no colo, ele conduz com cuidado. E aqui eu vejo uma predição lindamente explicada e vivida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, essa palavra é para nós também. Nós somos responsáveis por anunciar também as boas novas de que o Senhor virá. E nós não podemos fazer isso tristes, abalados. E é por isso que a palavra do Senhor, ela deseja que o seu povo seja consolado. Anunciem que o Senhor vem como um rei vitorioso, mas também como um pastor bondoso. O braço que domina ali no versículo 10 é o mesmo braço também que recolhe ali os cordeirinhos, carrega no colo. Aquele que vem com poder também é o pastor que guiará mansamente o seu povo. E tem tudo a ver com a gente, porque se nós olharmos para Apocalipse, para depois de nós então, nós vemos ali no capítulo 22, versículo 12 e 13, Jesus Cristo dizendo assim: eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Se essa mensagem, meu irmão,
E minha irmã, se essa mensagem não te consola e não te encoraja a proclamar, nenhuma outra mensagem nesse mundo vai fazer isso. Será que você crê em um rei, só que não tem anunciado a chegada dele? Que servo você pode ser considerado hoje? O povo de Deus, ele recebeu da boca do Senhor, através dos seus profetas, o consolo necessário. Aqueles corações que estavam doentes por pecado, aflitos, eles recebem as boas notícias do seu Deus. E essas notícias, elas trazem consolo, paz em momentos de angústia. Quando tudo parecia acabado, Deus, ele lembra o seu povo que ele ainda tem planos para eles. Aquele povo de coração endurecido foi cortado como uma árvore. Mas o toco fumegante que restou é uma semente santa que também vai trazer esperança para o futuro. Dessa semente santa sairá um pequeno broto de novo crescimento. E esse é o rei vindouro que um dia vai se manifestar trazendo paz. Ali no versículo 3, com esse versículo e a voz do arauto do rei, está visível para nós e deve ficar para nós que essa profecia ela apontava também para algo muito maior do que somente ali a salvação do povo do exílio babilônico. Os evangelhos, eles aplicam esse versículo a João Batista. Foi ele quem pregou arrependimento sabendo que o rei estava chegando. Ele era o arauto do rei, preparando o caminho. E a glória de Deus aqui manifestada para o povo exilado, nesse contexto, de imediato ali, quando eles receberam essas palavras, eles poderiam estar imaginando ali Ciro como o libertador, libertando eles do cativeiro da Babilônia e a sua restauração por completo, de volta para a sua terra prometida. Mas a verdade é que Ciro ainda precisava de alguém que fosse à frente dele, e Isaías 45, 2 vai dizer isso. Eu irei adiante de você, diz Deus, né? Para Ciro. Mas para nós, a glória de Deus se manifestou em Cristo. Quando Ele vem até o mundo para nos garantir liberdade nele. E hoje nós temos a esperança e o consolo da manifestação plena da glória de Deus um dia. Ver Jesus com seu braço forte libertando os escravos e exercendo o seu domínio a todas as nações, trazendo liberdade para todos aqueles que creem, e com o mesmo braço que domina, também o braço que vai carregar aqueles que são dele no colo, vai apacentar as suas ovelhas. De novo, né, trazendo uma história com a Ana Laura. Quando ela engravidou da Helena, era a nossa primeira filha, muita animação. Só que a Ana passou muito mal a gravidez inteira. Muito mal. Tudo que ela comia, passava 1 minuto, era jogado fora. E eu olhava para aquilo e eu falava, meu Deus, como que a mulher aguenta uma coisa dessa, né? Se fosse eu, já estava reclamando, bravo, nervoso, sem querer falar com ninguém. Mas eu olhava para Ana e toda vez que ela voltava do banheiro, ela voltava dando risada. E eu falava assim, meu Deus, você acabou de passar mal. Você acabou de se alimentar e já passou mal. Como que você pode estar feliz, alegre? Mas a lição que a Ana sempre me ensinou é que ela olhava para frente. Ela olhava para a esperança de que eu estou vomitando porque tem um bebezinho que está me sugando aqui e está ficando saudável. E vai nascer bem lá na frente. Viver na esperança dos cumprimentos da palavra de Deus pode trazer sim as suas dificuldades, as suas aflições. Ainda mais porque nós vivemos em um mundo mau. Mas o nosso consolo está no fato de que aquele que deu início em seu plano antes da fundação do mundo, ele vai completar um dia. A mensagem da palavra de Deus para nós é que Cristo reinará soberanamente no final.
não existirá nada que o impeça. A promessa da vinda do Senhor para manifestar sua glória e poder servem de consolo para o povo perdoado por Deus. A promessa da vinda do Senhor para manifestar sua glória e poder servem de consolo para o povo perdoado por Deus. Vamos orar? Querido Deus, nós queremos colocar diante de Ti as nossas aflições nessa noite. Os nossos medos, aquilo que tem nos afastado de um coração dependente do Senhor e confiante no Senhor. Obrigado porque a Sua palavra nos encoraja e nos consola nessa noite a confiar na salvação que nós temos em Cristo Jesus. Que a nossa esperança em momentos de aflição seja sempre no Senhor e na história maravilhosa de que Cristo é o grande Rei que vencerá com poder. Nos dê, Deus, um restante de semana abençoado, com os nossos corações seguros e consolados no Senhor. Nós oramos assim, nos méritos de Cristo. Amém.